Fala pessoal, tudo bem? Rogério da IT Master Cloud. Hoje nós vamos fazer a implementação do serviço de DHCP, ok? O DHCP, pessoal, ele é um serviço que ele é responsável diretamente por fornecer, centralizar toda a parte de gerenciamento voltado para distribuições dinâmicas de endereços IPs e algumas outras definições também voltadas para TCP/IP, seja a versão 4, seja a versão 6, como por exemplo, quem é o servidor NTP da rede, quem é servidor de imagens da nossa rede, quem é o servidor WINS, quem é o servidor DNS, quem é o nosso roteador, máscara de rede, subredes. Então há uma grande quantidade de informação que o nosso servidor consegue distribuir. Nós vamos fazer aqui uma implementação dele integrada diretamente com o nosso serviço de DNS. Então nós já tivemos aí aulas de DNS e nesse momento vamos pegar aqui a nossa máquina com Windows Server 2019 e vamos pedir para ele abrir aqui o Server Manager para fazer o gerenciamento do DHCP na parte de instalação. Uma vez que nós temos aqui já disponibilizado, vou pedir para adicionar. Ele está terminando de carregar. Vou pedir para adicionar uma nova feature, End Release. Aqui carregou. Beleza. Rally Based. Avançar. Windows Server 2019. Avançar. E aqui eu vou marcar a opção de DHCP Server. Ele já vai instalar também o Tools, né, de gerenciamento. Vou pedir para dar um Add. Próximo aqui, avançar. Ele já marca já a opção que eu vou precisar. E aqui algumas informações importantes, tá? Entre elas, ele está informando aqui que o seu servidor, o de DHCP, ele precisa estar com o endereço IP estático, tá? Outra coisa que é fundamental é você, antes de você fazer instalação e configuração, você fazer um planejamento de quais são os escopos de entrega, o que você vai fazer de exclusão, regras que serão criadas, como será armazenado. Então, tudo isso é importante você se planejar antes de realizar qualquer instalação. Vou pedir para ele instalar. Beleza, então olha só, terminando de fazer a instalação, ele já vai habilitar esse link para você completar a sua configuração. Já posso clicar sobre ele, que ele vai vir aqui para a configuração final. E aqui ele coloca para você, certo, que você pode utilizar tanto o grupo chamado DHCP Administrator, como também o DHCP Users, para você pegar e adicionar usuários que farão a administração do DHCP, usuários comuns, tá? Para não precisar ficar usando a conta do administrador. Ok? E o DHCP User vai conseguir visualizar as informações. Depois disso, eu vou fazer aqui a autorização desse servidor. Então, quando você tem um servidor DHCP integrado com a Active Directory, é necessário que você faça a autorização dele para que ele consiga entregar endereços IPs dentro da sua rede. Somente entrega endereços IPs dentro da rede atua como DHCP através de disponibilização, principalmente das suas informações, quem é autorizado. Então, para isso, eu vou precisar das credenciais do administrator. Ele já traz ela preenchida, onde eu vou vir aqui simplesmente realizar a parte de commit. Fiz o commit, done, ok, finalizei. Uma vez que eu finalizei aqui, eu já posso pegar e fazer a abertura do meu DHCP. Ele já deve estar aqui, Windows Administrative Tools. Está aqui o serviço do DHCP. Vou pedir inclusive para ele adicionar aqui no taskbar. O taskbar. Beleza, faz a abertura. Estamos aqui com o DHCP já aberto, permitindo você fazer o gerenciamento, tá? Falando um pouquinho aqui a respeito do gerenciamento, ele dá a opção de IPv4 e IPv6. Algumas dessas opções aqui, nós vamos trabalhar mais diretamente com IPv4. Algumas dessas opções nós vamos iniciar a configuração. Primeira coisa aqui, quando você clica com o botão direito sobre IPv4, ele vai dar a possibilidade de você acessar as propriedades, onde você vai ter algumas informações importantes. Entre elas aqui, nós temos a questão de automatizar a parte de updates das estatísticas a cada X minutos, habilitar a parte de auditoria
nos logs do DHCP, principalmente quando você tem algum problema, e aqui mostrar o protocolo bootp, certo? Dentro da tabelinha ali, para você exibir exatamente as informações das configurações para o suporte do bootp. Dentro do DNS nós temos o processo de integração. Então toda vez que o meu DHCP entregar o endereço IP para algum cliente, eu quero habilitar que automaticamente ele faça o quê? Que ele faça a adição dessas informações ou a atualização dentro de um DHCP. Então ele está marcado aqui, ó, Dynamic Update DNS Records. Então ele vai atualizar exatamente as informações lá dentro do nosso DNS. Ok? E aqui quando você tiver também alguma mudança, a máquina ela mudou de endereço, para ele automaticamente fazer um descard, tanto dos endereços A como também o PTR. Então sempre quando não tiver informação, ele vai fazer um descard das informações lá. Então essas são as duas opções que nós vamos nesse primeiro momento configurar. Tem uma opção de configuração aqui, ó, de NAP, só que a gente não vai estar configurando nesse momento. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito de NAP, que é Network Access Protection. Filtragens, e não está habilitadas as filtragens, eu vou falar sobre elas daqui a pouquinho, ó. Allow e Deny. Então por default ela não está habilitada, que dá para você dizer quais são os endereços MACs que estão habilitados ou bloqueados. E aqui nós temos a opção do failover. Caso você tenha configurado um sistema de failover, aí você pode pegar e ter essa opção aqui habilitada. Por enquanto nós temos apenas um servidor, então não tem o failover configurado ainda. Em Advanced você tem aqui onde que é gravado os logs das informações e aqui algumas credenciais que vai ser usada para executar o serviço, como também a parte de atualizações dinâmicas. Olha lá, toda a parte de registros. Quando você não coloca, ele vai pegar exatamente o usuário já, o administrador do nosso DNS. Qual a interface que ele vai receber requisições? Na opção do bind. Vem aqui, dou um... Nessa parte do server aqui, ó, quando você vem sobre ele, ele vai permitir que você tenha algumas configurações server options das opções. O que nós vamos fazer primeiramente? Ó, clica com o botão direito sobre IPv4, até para você ver os server options. Você vai pedir para ele, ó, display estatísticas. Não temos aqui, ó, nenhum endereço IP a ser entregue e nenhum endereço IP alocado, exatamente porque ainda não foi criado nenhuma configuração. Eu vou pedir para ele fazer a criação de um novo escopo de entrega. Esse novo escopo de entrega aqui, ó, eu vou colocar como sendo, por exemplo, a rede de São Paulo. Imagina que eu tenho várias regiões e cada região eu posso ter, por exemplo, um escopo de entrega diferente, com endereços IPs diferentes para cada unidade. Descriptions, eu vou colocar aqui, unidade São Paulo. Vou avançar. Qual os endereços que ele vai entregar? Aqui eu vou pedir para ele entregar do IP 10.1.1 até o 10.1.1.254, que são os endereços, certo, da minha rede. Vou falar que a quantidade de bits que ele vai usar são 24 bits. Automaticamente ele já faz um cálculo aqui que a máscara de rede que ele vai entregar vai ser a 255.255.250. Nesse momento aqui, ó, quando você visualiza, por exemplo, que ele vai entregar do IP1 ao 254 e a máscara de rede é exatamente /24, você já tem um escopo de entregas dentro da sua rede. O que acontece não é porque eu falei que eu vou entregar do IP1 ao 254, que é o meu range de entregas ali, ó, que eu não posso pegar e ter uma definição falando, por exemplo, ó, do IP1 ao IP10 não é para entregar via DHCP, porque eu quero fixar esses endereços nas máquinas. Tem muito equipamento que tem dentro da empresa no qual você vai precisar fazer o quê? Fixar os endereços. Então, para você pegar e fixar os endereços, certo? É necessário que o DHCP saiba que esses endereços não podem ser disponibilizados através da entrega dinâmica. Ou seja, é necessário você criar dentro da lista de entrega uma lista de exclusão daquilo que você não quer. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no botão avançar, ó, Next, ele vai perguntar, ó, qual que é a lista de exclusão, qual que é o intervalo de exclusão que você quer, certo, fazer.
Então, por exemplo, eu vou separar um range aqui, ó, do IP 10.1.1.1 até o 10.1.100, eu não quero entregar para ninguém. Eu vou usar esses IPs para outras finalidades, pode ser fixar nas máquinas. Aí eu venho aqui e peço para adicionar. Ó. Então, eu adicionei do IP 10.1.100, 10.1 até o 10.1.100. O que vai acontecer? Ele olhando para essa informação aqui, ó, ele vai passar a entregar para as máquinas a partir do IP 10.1.101 até o 254. Vou avançar. Existe um período que nós chamamos de lease time. Tá? O lease time ou do lease duration é o quê? Por quanto tempo que o usuário pode ficar com esse endereço IP sem precisar se preocupar em fazer nenhum tipo, certo, de renovação. Existe o que nós chamamos de tempo de lease, ou tempo de empréstimo. Eu posso pegar e entregar o endereço IP para uma máquina cliente e falar assim, ó, máquina cliente, pode usar esse IP durante 8 dias. O que acontece é, antes desse IP vencer lá na máquina cliente, ele pode renovar ele. Mas se o cliente não renovar, o DHCP tem toda a liberdade de pegar, caso não seja renovado, e entregar esse endereço IP para outro usuário que solicitar. Por isso que ele fala que é dinâmico. Tá? Porque você pode simplesmente ter um endereço que pode ser utilizado nesse momento por uma pessoa e caso ela não renove esse uso do endereço, ele pode fornecer para outra. 8 dias eu considero um período até longo, tá? Era até mais, na verdade. Mas eu vou colocar aqui ó, um dia, 24 horas. Então, passou 24 horas, ele não fez a renovação, isso é automático a renovação. Aí você está liberado aí para colocar para outra pessoa, tá? Eu vou, aliás, ele mesmo já de forma dinâmica, já pega e pode fornecer para outra. Vou avançar. Aqui ele está perguntando se eu quero configurar as opções. Sim, eu quero configurar. E a primeira coisa que ele pergunta, quem é o seu servidor do routers, o seu gateway. Lembra que o nosso gateway é a máquina 10.1.1.1. Então, eu tenho dentro da minha rede uma máquina que ela faz o papel de roteador. Toda a saída da internet passa por ela. Poderia ser o seu firewall, poderia ser o seu modem, depende muito da sua estrutura. Mas por enquanto eu tenho somente esse. Então é esse que eu vou indicar para as minhas máquinas cliente, que é o meu gateway. Vou avançar novamente. Aqui ele já traz a informação do meu domínio, ok? E ele já traz a informação do meu DNS principal. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais um servidor DNS aqui. Ó. Lembra que nós temos a Win 2016. .itmastercloud.local. Se eu pegar esse cara aqui e pedir para resolver, ó, ele já viu que era o IP 53, vou pedir para adicionar ele e aqui eu só vou mudar a ordem. Ou seja, os clientes vão receber que quando eles precisarem fazer qualquer tipo de consulta DNS, primeiro ele vai para o 52, que é a nossa máquina Win 2019. Depois ele vai para o 53 e por último, caso nenhum dos dois consiga resolver, ele vai para o 888, que é o da Google. Ok? Vou manter esses três aí. Servidor Wins eu não tenho dentro da rede. Vou clicar no botão avançar. Aqui ele vai perguntar, beleza, você quer ativar esse escopo? Porque eu posso criar ele e deixar ele desativado. E só ativar quando eu precisar realmente utilizar. Mas aqui eu já vou ativar o escopo e se alguém já precisar de algum endereço IP, já vai solicitar para o meu servidor. Ó, uma vez que o meu escopo aqui ó, foi criado, agora eu já consigo pegar as informações de estatísticas, onde ele está falando que eu tenho 154 endereços que eu posso pegar e distribuir para as minhas máquinas. Por enquanto não tem nenhum em uso, tá? Se eu vir aqui ó, no address pool, olha para você ver, ó, aqui tem um intervalo de endereços que eu vou distribuir e aqui tem um intervalo que será excluído. A qualquer momento você pode pegar e fazer a alteração dessa configuração. Caso alguma máquina já tenha pego o endereço, você consegue ver aqui, ó, address list. Tá vendo? Reserva de endereços, eu vou mostrar posteriormente. Aqui no escopo ele já traz aquelas informações que nós definimos de quem é o roteador, nosso DNS primário, secundário e aqui o terciário. E nós temos também aqui a informação do domínio. Caso você precise alterar alguma coisa, você consegue alterar elas. Ó.
clica 2 vezes nela e ele vai abrir a possibilidade de você fazer alteração. Ó. Cliquei 2 vezes, tá vendo? Então eu consigo pegar e fazer as mudanças necessárias. Aqui, definição de política, eu vou mostrar também depois para vocês, tá? Então, essas são as primeiras opções aí. O que eu vou fazer? Só para a gente poder finalizar essa aula aqui, eu vou ligar uma máquina que eu tenho, que é uma máquina com Windows 10, e vou visualizar se essa máquina, eu vou até alterar a configuração dela aqui, ó. Já vou alterar a configuração dela para que ela utilize rede interna. Já está como rede interna. Então, já está como rede interna no VirtualBox. Eu vou simplesmente pegar e ligar ela. Olha só, pessoal, cortei um pedacinho aqui só para vocês verem. Já liguei a máquina aqui agora. Liguei a máquina que seja, posso vir aqui, vou dar um ipconfig. Observa que ela já pegou aqui o endereço IP, 10.1.101.255. Se eu colocar um ipconfig/all, para pegar um pouco mais de detalhes, aqui ele traz para você, inclusive, ó, quem é o DHCP Server? 10.1.52, que é a nossa máquina com DHCP. Qual que é os nossos serviços, por exemplo? Esse aqui, tá vendo que ele ficou com DNS 192.181.40 e 110? Provavelmente deve estar fixado nessa máquina minha, quer ver? Vou acessar as configurações das propriedades aqui, ó. Quase certeza que está fixado. Ó. Olha lá. Por isso que eu achei estranho. Vou tirar ele aqui. Vamos novamente rodar ipconfig/all. Agora sim, ó, os 3 servidores DNS que haviam sido configurados. Então você pode ver que ele fez aquele processo de exclusão e aqui ele já conseguiu fazer a entrega perfeitamente do endereço IP para essa máquina. Vou aproveitar aqui, ó, que nós já estamos nessa aula, rapidamente, só para a gente fazer a conclusão. Vou ingressar essa máquina no domínio. Então, vou vir aqui, Win10, pedir para fazer um change. Domínio que eu vou fazer a inclusão dela, itmastercloud.local. Ele vai pedir as credenciais. Então, administrator. E aqui a senha do usuário administrator. Fiz a inclusão dela no domínio. Beleza, vamos lá, vamos restartar ela. Restartei, agora ela já vai subir já diretamente, certo, dentro do domínio. Pessoal, não terminamos ainda, tá? Esse foi o primeiro vídeo, eu vou gravar mais 1 ou 2 vídeos sobre DHCP, aonde eu vou mostrar para vocês as demais opções ali, a reserva, toda a parte de filtragens, backup, e depois nós vamos entrar também, tem as configurações que são voltadas mais para você ter redundância. Então nós vamos fazer essa configuração também, certo? Voltado para a implementação de redundância internamente aqui dentro. Configurando, por exemplo, um cluster de failover. Deu um problema, aí você já vai ter possibilidade de ter outro servidor atuando. Beleza? Grande abraço a todos, até a próxima.